Ah, queridos irmãos, como é importante ainda hoje a obra do Espírito Santo para nos revelar, para nos conduzir, para nos iluminar na verdadeira fé, para nos dizer quem é Jesus Cristo como Deus em minha vida. 2 vidas, 2 apóstolos, um só ideal, 2 missões, 2 vidas, mas uma só fé e um só coração. Já que eu explorei tanto as cartas de Paulo, numa síntese do viver para mim é Cristo, eu quero concluir esta meditação com Pedro. Pedro também escreve uma carta, e nesta carta Pedro diz: é preciso dar razões à nossa fé, isto é, não creia apenas com sentimento, creia sim com a sua alma, mas aprenda a dar razões à sua fé. E como o mundo moderno de hoje nos cobra isso, saibamos dar razões à nossa fé, não apenas para explicá-la, mas para defendê-la e mais ainda para testemunhá-la. Pedro, aquele que diz a nosso Senhor: tu sabes tudo, sabes que eu te amo, recebe do Mestre o mandato apostólico: vai, apacenta as minhas ovelhas. O que você ligar na terra será ligado também no céu. Apacenta as minhas ovelhas. O que você desligar e disser que não está certo neste mundo tão torto, que quer impor as suas próprias leis aos cristãos, vai e diga com a própria vida que isto não é certo, que isto não é vontade de Deus. Mas Pedro, que traiu, que negou Jesus, és tu aquele que andava na companhia do Mestre? És tu da companhia de Jesus? Ao que Pedro nega e chora amargamente arrependido. Ainda assim, o ressuscitado lhe concede o Espírito Santo e lhe confirma no mandato apostólico de confirmar os irmãos. Interessante notar, foi Pedro quem perguntou a Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus lhe mostrou isso com a vida, depois de negado, depois de traído. Sim, Pedro, perdoar sempre, ser misericordioso sempre, porque a igreja é a porta da misericórdia. A igreja, na igreja, nós encontramos a porta aberta, porque devemos encontrar, como encontramos, o crucificado, a nos redimir, a nos salvar pela sua morte e ressurreição. Encontramos na igreja os sacramentos de salvação. Por isso, as portas do inferno jamais poderão vencê-la. 2 milênios de história. Podemos ser numericamente os maiores, mas devemos ser os melhores na fé. Podemos ser numericamente um pequeno grupo, mas devemos ser santos. Ainda nesses dias, lendo um jornal eletrônico, aquele que é o fundador de um dos grandes conglomerados de programas de informática, o Bill Gates, e também um dos homens mais ricos do mundo, dizia: a Igreja Católica precisa ser banida do mundo, precisa ser fechada. Lê do engano. Em 2 milênios de história, tantos homens poderosos tentaram isso,
e não conseguiram. Exatamente por esta razão que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, as portas do inferno jamais prevalecerão. Rezemos pela Igreja, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, rezemos por nós, para que tenhamos fé, a mesma fé dos apóstolos, a mesma fé de Pedro e de Paulo, para que em nossa vida viver seja sempre o Cristo. Amém.